Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos muito felizes, por a oportunidade de nos reunirmos aqui para mais uma escola dominical. Felizes com tudo que o Senhor tem feito, somos gratos ao Senhor. Iremos dar início, queremos louvar ao Senhor, adorar Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. E eu convido você a ficar de pé, louvar ao Senhor comigo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Eu quero convidar você a acompanhar comigo um texto bíblico, abrindo sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Salmos. Salmo 116. Todos acharam? Salmo 116. Salmo de ações de graças. Diz assim a palavra do Senhor: amo ao Senhor porque Ele ouve as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus. É misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Versículo 12 diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Você pode se assentar. Nós vamos conversar por um momento sobre
Gratidão. Os estudiosos dizem que quem escreve Salmo 116 foi o rei Ezequias. Quando o rei estava muito enfermo, ele recebeu a visita do profeta Isaías no palácio, e o profeta disse para ele aquilo que o Senhor havia mandado falar: põe a tua casa em ordem, que certamente morrerás, e não viverás. Bateu o desespero no rei, por tamanha aflição que se tornou aquela notícia, aquele diagnóstico, e ele se pôs a clamar ao Senhor. Ele foi orar a Deus, invocar o Senhor. E ele orou, e o Senhor ouviu. Porque o nosso Deus ouve as nossas orações, e ouve as orações dos teus filhos. E diz a Bíblia que o Senhor enviou novamente o profeta no palácio, na casa do rei, para dizer para ele que ouviu a sua oração e que acrescentaria os seus dias de vida por mais 15 anos. E em gratidão a essa intervenção divina de Deus, o Criador dos céus e da terra, Ezequias escreve esse livro, esse salmo, esse capítulo. E aqui nós podemos observar que ele estava enfrentando situações muitíssimo difíceis. Eram situações complicadíssimas. Se nós olharmos para o verso 3, ele vai falar sobre duas situações. Laços da morte me cercaram. Podemos observar problemas externos, laços, armadilhas, situações que sobrevêm sobre a vida de todos nós. Os problemas que é descrito aqui com Ezequias também podem ser os meus e os seus. Cada um de nós temos os nossos problemas. E ele vai dizer mais, não é só problemas externos, eu tenho problemas internos também. E é gravíssimos. Ele vai dizer: e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Quantos são os problemas que nos levam a chorar, a ter tristeza e angústia? Quantos são os problemas que estão internamente e quantos são os problemas que estão ao nosso redor? E o que fazer diante de tantas situações? O que fazer diante do dia mau, diante do diagnóstico ruim, diante da tristeza, diante da notícia ruim? O que nós devemos fazer como cristãos? Ezequias dá para nós o exemplo disso. No versículo 4, ele vai dizer: então invoquei o nome do Senhor. O segredo dos filhos de Deus, de mesmo em grandes situações difíceis, e por mais que sobrevenham problemas e situações, é nos relacionarmos com Deus através da oração. Quando oramos, colocamos a nossa confiança em Deus. Dizemos ao Deus, Criador dos céus e da terra, que de fato pode agir em nosso favor, que é nele que está a nossa esperança. E quando ele ora, e quando eu e você oramos, como já foi dito aqui no culto de oração, nós temos o privilégio e a oportunidade de conhecer mais a Deus. E eu e você, como servos do Senhor, precisamos, importantíssimo é conhecer o Deus o qual nós servimos. E após ele orar, invocar ao Senhor, diante de tantas situações, ele compartilha comigo e com você o conhecimento que ele passa a ter de Deus. E ele vai dizer, no versículo 5, que ele descobre que Deus é compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Diante dos seus problemas, das suas situações e das suas orações, o nosso Deus é compassivo, é justo e é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Eu achava-me prostrado e Ele me salvou. Depois que ele ora, que ele descobre quem é Deus,
que Deus é justo e misericordioso, é compassivo e de fato Deus ouve as orações daqueles que de fato colocam a sua esperança nele. Deus vai intervir. Como nós falamos aqui nos cultos de oração, nós, uma igreja que ora, certamente teremos que ter um momento para ouvir os irmãos contando os testemunhos da intervenção de Deus. Porque nós oramos a um Deus que pode todas as coisas. E Ele querendo agir, quem impedirá? E Ele é poderoso. E certamente teremos testemunhos. E Ele vai testemunhar do que Deus fez depois de orar. Aí Ele vai dizer assim: o Senhor me livraste da morte. E Ele livrou os meus olhos das lágrimas. E os meus pés da queda. Então ele ora, coloca sua confiança em Deus, conhece mais a Deus, e um Deus compassivo, justo e misericordioso intervém na sua situação. E o que resta a mim e a você, depois de orarmos, sermos ouvidos por Deus, Deus intervir na minha vida e na sua? Resta a mim e a você fazer como Ele. Escrever um salmo de gratidão a Deus, sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Grato a Deus pela família, grato a Deus pela vida, grato a Deus pela igreja, grato a Deus pela palavra, grato a Deus pela saúde, grato a Deus pelo trabalho, grato a Deus. E Ele vai dizer no versículo 12: que daria eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Incrível que ele tem toda essa experiência com Deus, e ele declara no primeiro versículo: eu amo ao Senhor, porque ele escreve isso depois de já ter vivido a experiência de ser ouvido pelo Criador. Eu amo ao Senhor. Ele vai dizer mais: eu vou invocar o nome do Senhor todos os dias. Ele vai ter um compromisso com Deus. É o que eu e você precisamos ter através dos ensinos da palavra de Deus. Saber que nós temos um Deus justo, misericordioso, compassivo, poderoso, que ouve as nossas orações, que intervém ao nosso favor e que nós podemos ser gratos a Ele. Essa é a mensagem da manhã. Deus abençoe. Quero convidar o pastor que vai nos trazer a exposição da escola dominical. Deus abençoe. Jefferson, muito obrigado. Bom dia a todos. Deus abençoe sua vida. Que bom ter essa palavra nessa manhã, né? Uma palavra de ânimo, uma palavra de gratidão. A igreja do Senhor, ela precisa disso, nós precisamos disso. Muito obrigado, Jefferson. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3. Vamos ler juntos o versículo 5. Josué 3, 5. A palavra de Deus nos diz: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Repetindo, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que contexto é esse que nós estamos falando aqui, da história de Josué? Josué acabara de receber o ofício de comandar o povo de Israel na conquista de Canaã. E ele prossegue nessa conquista, e existem muitos desafios, e desafios grandiosos para ele e para o povo. Talvez o primeiro deles vai acontecer logo depois desse momento em que ele pede a santificação do povo, que é exatamente o primeiro grande feito, é a travessia do Rio Jordão.
A palavra diz que a arca do Senhor ia à frente quando os levitas pisaram nas margens do Jordão, a uma grande distância dali, as águas cessaram de descer, e as águas que corriam, elas continuaram correndo, e o povo pôde passar em terra seca pelo Jordão. A Bíblia diz que os levitas pararam com a arca da aliança no meio do rio, e todo o povo passou. E imediatamente depois disso, a gente vai ver a história da conquista daquilo que seria impossível, uma cidade chamada Jericó, cujas muralhas eram tremendamente fortalecidas. Para você ter uma ideia, passeava-se sobre a muralha de carruagem, dada a largura dela. Então, era uma cidade muito fortificada. Que assunto nós trataremos nessa manhã? Trataremos sobre um assunto que está na nossa Confissão de Fé de Westminster, e está ali, você já pode acompanhar o título, uma continuidade do capítulo 12, estudado semana passada, da adoção. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, santificação. E é exatamente isso a recomendação que Josué faz ao povo. Josué pede ao povo o quê? Para Por quê? Porque Deus vai fazer maravilhas no meio deles. Quem precisa de santificação? É Deus ou somos nós? Deus não precisa da sua santidade para fazer alguma coisa. Essa é a grande verdade. Ele faz aquilo que Ele quer, e Ele faz conforme os seus planos, independente da situação do homem. Mas é interessante que, se não tivesse importância a santificação, ela não estaria na palavra de Deus, na Bíblia. Nós não teríamos um capítulo da nossa confissão falando exatamente e estritamente sobre isso, sobre santificação. Então, uma vez que a gente entende que é nós, que somos nós, que precisamos de santificação, nós precisamos compreender e vivê-la de uma forma correta. Existe por aí muita distorção do que seja o real sentido da santificação. Muita gente acha que Deus só opera, que Deus só faz, e que Deus só vai me responder, ou vai voltar-se para mim, ou para as minhas necessidades, ou para um povo que clama, se o povo fizer alguma coisa em troca. E aí, muitas vezes eu e você achamos que nós precisamos fazer uma troca, uma barganha, e a moeda de troca que muitas vezes e nesses dias a religiosidade nos vende ou nos oferece é exatamente a santificação. Mas a santificação não acaba não sendo algo natural no processo da nossa caminhada com Deus, mas uma moeda de troca. E a santificação como moeda de troca, ela não produz o seu efeito. Porque a santificação, ela deve mudar a minha vida, ela deve moldar o meu caráter, ela deve confrontar as minhas expectativas, as minhas ações, as minhas reações, tudo aquilo que envolve não para que Deus me ouça, mas para que Ele seja glorificado e eu seja aperfeiçoado. Então, veremos nessa manhã, da mesma forma que a semana passada, nesse capítulo 13 da Confissão de Westminster. Se você não tem a confissão, tem um app, você pode baixar, você pode até consultar durante as aulas essa questão
dos temas tratados aqui na Confissão de Westminster. Então, nessa manhã nós vamos falar sobre o seguinte, capítulo 13 da santificação. As transcrições da Confissão de Westminster, né, o que é que fala a respeito de santificação na confissão de fé, e ali nós vamos ver que, diferente de adoção, a adoção tinha uma seção só, e é considerado o menor capítulo, estudado na semana passada. Santificação é dividido em 3 seções na confissão de fé de Westminster, e a gente vai ver logo mais essas 3 seções. O significado de santificação, né? As definições a respeito da santificação, quais são as características que são claras nesse processo de santificação, e qual o propósito requerido na palavra de Deus para a santificação. Então vamos lá, primeiro as designações, né? Capítulo 13 da santificação, a primeira seção. Vamos lá, vocês conseguem ir juntos ali? Vamos ler juntos? Todos juntos? Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui, e conforme semana passada, eu sempre sublinho os textos que a gente lê, ou que a gente vai ler aqui. Então, se você vê lá o texto sublinhado, você já pode abrir, e aí eu vou falar. Quem encontrou o texto de João 17, e aí você já pode ler, tá? Para a gente agilizar esse processo, ok? Então, o que a gente vê aqui? Alguns destaques. Primeiro, que quem santifica é quem? O que diz lá? Nós somos santificados pessoalmente pela virtude de quem? Através da morte ou da pessoa de Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua vida, aquilo que ele conquistou por nós, né? A segunda questão é a seguinte: vale destacar a importância do processo de santificação na vida de um cristão. O que é santo? O que significa a tradução da palavra santo? Vocês são inteligentes? Separados. Então, santificação é um ato ou é um processo? Vocês estão certos disso? É um processo? Ok. Vocês vão ver que na confissão de fé, santificação não é só um processo. É um ato. E aí, vai uma interrogação enorme. Santificação é um processo ou é um ato? Ok, vamos combinar uma coisa? Você ouviu o que ela falou? Tudo? Ok, então quando a gente fizer uma colocação, a gente vai fazer em volume bastante alto para todo mundo ouvir. Mas é e não é. Mas eu achava que era um processo. Tá, não, mas
mas é verdade. E a gente vai aprender. Fala, Ivair. Eu entendo que no momento que nós reconhecemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, houve um ato ali, né, da nossa conversão. E a partir daí já se torna um processo em nossas vidas, de santificação, até que Jesus volte e nos leve. Ok. Pode falar. O ato, eu acho que você tomar decisão, tomar atitude e se santificar. Mais ou menos. Talvez seja uma questão mais de terminologia, de nomenclatura. O que a gente crê comumente como esse processo de santificação, que eu acredito que ele exista, é algo que não está atrelado à questão da salvação. Porque o que eu quero dizer com a questão de terminologia? A palavra santificação, pela confissão de fé de Westminster, deve ser a questão do tornar santo. Santificação, o tornar santo. O tornar santo talvez seja essa questão do ato, ligado ao ato salvífico de Jesus Cristo, onde eu, uma vez que sou tornado santo por essa ação de Deus através de Jesus Cristo, pela sua palavra e através do Espírito Santo, uma vez santo, santo de uma vez por todas. Eu não deixo de ser santo, eu sou santo. A partir dali, talvez o processo que a gente chama de santificação, talvez seja um processo de consagração, talvez seja uma outra palavra, não sei se é. Então, peraí. Deixa eu fazer uma ilustração breve, rápida, bíblica. Vamos falar do ladrão da cruz, certo? O ladrão da cruz era santo antes de declarar a sua dependência e a compreensão de quem era Jesus que estava ao seu lado. Ele era santo antes disso? Ele depois, ali na cruz, pendurado em algumas horas, ele não teve uma vida, ele não teve um tempo, ele não teve nada, ele teve algumas horas. Vocês concordam comigo ou não? Ele subiu para a cruz como um pecador condenado, como um ladrão. Qual era o destino dele quando ele subiu na cruz? Morte física e morte eterna. Certo? Ali na cruz, ao lado de Jesus, ele olha para Jesus e fala: você realmente é o Senhor. E briga com o seu amigo, porque seu amigo estava insultando a Jesus. O que Jesus fala para ele, quando ele reconhece quem é Jesus? Vamos lá, gente, vocês têm que ser mais ousados. Hoje estarás comigo no paraíso. O que aconteceu nesse momento? Ele foi salvo. A salvação é para quem? Para os santos. Para aquele que foi santificado. Aquele ladrão teve tempo para ter um processo de santificação? Santificação é um processo ou é um ato? Nem sempre. É para vocês verem como a palavra de Deus é rica. E esse processo, essa questão da santificação, ela é abrangente. E nós vamos ver. Quem abriu em João 17:17? Vamos lá, gente. Todo mundo bem esperto aqui, acordado numa manhã de domingo com sol maravilhoso. A gente podia estar aqui pertinho na praia, mas a gente está aqui aprendendo a respeito da santificação. Vamos lá? João 17:17, bem forte. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor. Ok. Guardaram esses versículos? Talvez os 2 versículos aí apontam para um processo, não para um ato. Guardem tudo que a gente falou aqui agora e vamos para
para a segunda designação ou segunda sessão, ok? Então vamos lá, todos juntos. Capítulo, segunda sessão. Esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nessa vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Romanos tem um grande, leiam Romanos, principalmente Romanos 6, fala sobre a luta da carne contra o espírito, fala da mortificação da nossa carne. O processo de mortificar a carne, então, é um processo de santificação. Vamos lá, 1 João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você quer chamar Deus de mentiroso? Ou quer fazer parte de um povo que diz que uma vez salvo nós não pecamos mais? Você precisa ler esse texto. Você vai descobrir que nós estamos sujeitos ao pecado, não mais escravos do pecado, mas sujeitos ao pecado. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ok. Isso também fala de um processo. Ok? Vamos lá para o capítulo terceira sessão, né? A designação que a Confissão de Fé de Westminster faz na sua terceira sessão do capítulo 13. Vamos lá? Nessa guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador, Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Romanos 7:23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ok. Vamos lá então para o significado da santificação. Ok? Eu sempre gosto de trazer o significado nos nossos dias e algo mais teológico. Então, substantivo feminino, engrandecimento e valorização de alguém ou algo, elevação ou exaltação. Isso é santificação conforme o dicionário. Aí lá na nossa Wikipédia, no Google, mais uma vez vou trazer aqui o senso comum daquilo que seja santificação. Então você vai pesquisar, isso é um compêndio aí do senso comum daquilo que seja a santificação. Santificação, em sua forma verbal, santificar, significa literalmente o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um uso ou um propósito religioso, no caso. Ou seja, tornar sagrado ou consagrar. Na teologia cristã, santificação é o processo de aperfeiçoamento gradual do ser humano, em que ele se aproxima do caráter divino e afasta-se do pecado, cujo fim é alcançar a perfeição. Embora na presente vida não a alcancemos, visto que o pecado reside em nós, prosseguimos em busca do alvo, ser semelhante a Jesus Cristo, vivendo em santidade. Certo? Aqui eu quero fazer uma correção daquilo que é senso comum. Na verdade, nós acabamos descobrindo que o pecado, ele não habita em nós no sentido de nos tornar sujeitos a ele.
tá? Eu quero fazer essa diferenciação ali. Então eu peguei um significado do senso comum, mas eu estou fazendo um adendo, corrigindo algumas coisas que a gente precisa entender na nossa prática, na nossa caminhada cristã. Né? Falar que o pecado vive dentro de nós, ele se apresenta, nós somos pecadores, porque estamos sujeitos não significa escravos. Vocês estão entendendo a diferença? Todos aqui compreendem essa diferença? Por quê? O que habita dentro de você? O Espírito Santo de Deus. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. A Bíblia diz isso. Uma vez que você compreende isso, logo você entende que é uma inclinação da carne do homem por estar sujeito ao pecado nesse mundo que é cercado e dominado pelo mal, ceder às tentações pecaminosas e cair em pecado. Mas o pecado não pode ser de forma alguma aquele que reina e domina sobre a sua vida. Compreendido isso? Ok. Então vamos continuar. Santificação, portanto, tem a ver com estar separado definitivamente, aquilo que a Cris compartilhou conosco agora há pouco, e manter-se separado progressivamente, ou seja, Deus nos santificou por si mesmo, mas espera de nós uma ação de nos afastarmos do pecado mediante o poder e as armas que Ele mesmo, o próprio Deus, nos deu através da ação do seu Espírito e pela sua palavra que em nós habita. É um trecho, um parágrafo tão pequeno, mas ele contém em si grandes verdades que, se nós não prestarmos atenção, nós pecamos por não compreender totalmente o significado da questão de santificação na confissão de fé de Westminster, ou na teologia que nós chamamos teologia calvinista reformada, ok? Da qual você e eu fazemos parte. O que significa então santificação dentro da confissão de fé de Westminster, da nossa vida, da nossa vivência, como igreja do Senhor e conforme a palavra nos diz? Significa o seguinte: santificação, o primeiro ato da santificação é um ato. Parece redundante, mas essa é a verdade. Por quê? Porque a santificação, o primeiro processo, ela não é sua. O primeiro processo da santificação vem de Deus. É Deus quem nos santifica. É eu quem me separo? Não. Deus é quem me separa. Lembra da ordem da salvação que nós citamos no processo de adoção na semana passada? A santificação é um ato de Deus, porque Ele nos declara justos, Ele nos separa, Ele tira da morte e da vida, Ele tira das trevas e traz para sua maravilhosa luz. Isso é um ato. Esse ato é único e ele não muda o fato de você não mais ser santo quando você peca. Santo no sentido de salvo, justificado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele é suficientemente poderoso para fazer aquilo que eu e você não poderíamos fazer, porque Ele teve a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Uma vez que Ele conquistou isso para você e para mim, Ele nos outorgou quando nos deu a salvação, ou a salvação em Jesus Cristo. Logo, eu sou salvo, porque Deus me comprou, Deus fez esse ato. É um ato de Deus. A partir desse momento eu sou
santo. Eu sou separado. Por que eu sou separado? Eu já não estou mais na multidão dos ímpios, daqueles que estão condenados para a morte eterna, mas eu fui separado e hoje eu faço parte do reino de Deus, ou da família de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Agora, esse é o primeiro ponto da santificação. É um ato de Deus. A partir de então, a santificação, ela continua na vida do verdadeiro cristão. Porque a partir de então, a santificação se torna não mais um ato de Deus, mas agora um processo na vida daquele que recebeu essa graça. Que graça é essa? A salvação em Jesus Cristo. Por isso que Deus não permite barganha, porque não há nada que eu possa fazer que conquiste a minha salvação, ou que compre o meu direito das bênçãos, o meu direito das questões que eu tanto necessito. Não existe. Existe agora um processo necessário para Deus ou para mim? Para mim, para nós, né? Para nós, que uma vez que fazemos parte do reino de Deus, nós somos feitos corpo de Deus, e corpo de Deus somos membros uns dos outros. Então também a santificação, atenção, não é um processo somente individual, mas ele envolve toda a igreja, todo o corpo de Cristo, do qual você e eu fazemos parte. Se você não tiver uma vida de santificação, as suas ações ou ações pecaminosas vão contaminar a igreja de Deus ou o corpo de Cristo. Silêncio. Santificação passa a ser então um processo, né? Passa a ser um processo. Então, na verdade, a gente precisa compreender que santificação é uma atitude quase natural de gratidão por aquilo que você recebeu. Uma pessoa que realmente foi lavada, salva, redimida por Jesus Cristo, ela não deve ou não deverá conseguir conviver amistosamente com o pecado. O seu caráter não deverá ser continuamente o mesmo. Por uma questão de que no seu interior não habita mais a sua própria vontade, ou vontade da carne. Agora há pouco em Gálatas acabamos de ler isso. Em Romanos 6 ele vai repetir isso. Porque as vontades da carne são inclinação para o mal. É fruto da justiça carnal e não da justiça de Deus. Uma vez que você foi dominado pelo Espírito Santo de Deus, logo quem tem autoridade, quem exerce domínio, quem exerce influência, não é mais o seu eu. Lembra aquela figura, eu não sei quantos aqui partilharam, eu quando era criança, eu lembro que as professoras faziam um círculo e colocavam numa cadeirinha, no meio do círculo, uma cadeirinha lá e falava assim, você tem na sua vida, aqui a vida é o círculo, no centro da sua vida é quem domina. Aí eles colocavam lá, escreviam o eu, e uma cruzinha lá do lado de fora do círculo. E depois eles colocavam, para dizer quando a pessoa é uma pessoa salva por Jesus, eles tiravam aquela cruzinha e colocavam no centro, em cima da cadeirinha, no centro do círculo, e colocavam o eu para fora. É exatamente isso.
Só que muitas vezes você via isso e não conectava com nada, né? Achava bonito, claro. Olha que bonito Deus. Ai, que bonitinho ter a cruz no centro da minha vida. Mas isso não é só da boca para fora. Por isso que a palavra diz que o nosso evangelho não pode ser só de palavras, mas de ações. E ações não é ajudar a velhinha a atravessar a rua. Não é dar um prato de comida para o cara que está lá na sarjeta. Não, eu estou falando que não é só isso. Se você não entender o processo da santificação na sua própria vida, entender que houve um sacrifício enorme para que você fosse separado, não mais morto, mas agora vivo, e como resultado disso, o que está dentro de você não é mais você mesmo, ou seja, o seu eu. Então o seu eu não exerce domínio sobre as suas ações, sobre a sua palavra, sobre os seus atos, sobre o seu relacionamento conjugal, sobre tantas outras coisas. Quem exerce esse domínio? O Espírito Santo. Logo, a palavra de Deus, e pela sua palavra que em nós habita. Pastor, Pode. eu sempre entendi a santificação de uma forma que ali o versículo confirmou, que o pastor confirmasse. Eu sempre entendi que santificação entraria no livre-arbítrio, tal famoso, né? Porque o crente ele tem o livre-arbítrio, pecar ou não. Então, mas como você tem a santificação, você não vai pecar, porque o que está no seu coração, o Espírito Santo, ele leva você a entender que aquilo é pecado. Se você escolher tomar a atitude de pecar, você está errando, mas você sabe que é pecado, porque você pecar sabe que é pecado. E com isso a gente sabe que pecando entristece o Espírito Santo, entristece a Deus. E por amor ao sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, nós não pecamos para não entristecer o Espírito Santo e não ser a Deus. Ok, deixa eu fazer duas colocações. Você terminou? Já. Então tá, deixa eu fazer duas colocações importantes na nossa forma de crer e na nossa doutrina. Primeiro, nós entendemos que o livre-arbítrio, eu entendi a sua colocação, você usou a palavra livre-arbítrio para designar a nossa escolha pelas coisas, de pecar ou não. Entendemos que o livre-arbítrio não existe mais. Calma, não atirem em mim ainda. Nós vamos ver um outro capítulo da confissão. Livre-arbítrio, nós não temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio no sentido de escolher diz respeito, ou biblicamente ou teologicamente, diz respeito a escolher ser vivo para Deus ou morto para Deus. O livre-arbítrio nós não temos mais. Nós temos livre agência ou livre ação. Só isso. Porque o livre-arbítrio é outro capítulo, nós vamos falar depois. Só de palavras, mas eu compreendi. Então, exatamente. Segunda colocação que eu vou fazer na tua... Todos ouviram o que ela falou, certo? Segunda colocação não é uma correção, mas um adendo, um acréscimo. Você está certíssimo em tudo que você disse. Está certo. Considerando essa observação que eu fiz do livre-arbítrio ou da livre-agência. Realmente, nós temos livre-agência para escolher pecar ou não, e uma vez que pecamos, entristecemos a Deus e nos distanciamos. Não é Deus que se distancia de nós, tá? Observação. Deus não se distancia de ninguém. Se Ele se distanciar de você, meu querido, sinto muito em dizer que vai ser um prazer estar daqui a pouco celebrando o seu velório em qualquer lugar que possa existir. Porque você só está aqui porque Deus está aqui, e mesmo que você cometer o mais terrível de todos os pecados, Ele continua sendo aqui, manifestando a sua misericórdia para com você. Por isso que Deus é um Deus de amor e misericórdia. É um Deus justo? Sim.
Mas se ele manifestasse a sua justiça na mesma proporção que ele manifesta a sua misericórdia, então eu e você estaríamos, e existe um versículo que diz isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Ok? Ponto. Deixa eu ir para a segunda observação na tua fala. A segunda observação na tua fala é que você falou que nós precisamos... e o pecado, né, a opção pelo pecado nos distancia de Deus e nos afasta de Deus e causa... Mas eu acrescento que não é só pelo interesse de estar próximo a Deus que nós entramos ou usufruímos ou nos santificamos, para ser resumido. Nos santificamos também por nossa própria causa. Não é só por causa de Deus, mas é nós mesmos. Não que essa seja a nossa prioridade no processo de santificação, meus queridos. Mas se você não entender que a santificação vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua forma de cuidar dos seus filhos, de administrar o seu dinheiro, de conviver no seu trabalho, as suas palavrinhas aí que você fala, quando você vem no domingo, ó Deus amado, graças a Deus, né? Ô irmão, que bênção, a paz do Senhor, etc, etc, etc. Aí você sai daqui da igreja, tem a tua turminha da pescaria, tem a tua turminha lá das piadas sujas da internet, e aí como que é teu palavreado lá? Não é só para um relacionamento com Deus e com a igreja e com os irmãos aqui. Não é só isso. A santificação é um processo que vai mudar a sua vida em todo o tempo. Lá no seu quarto, lá no seu secreto. Ela vai transformar você. Essa semana um exemplo disso, só um minutinho. Eu e o Abílio, nós fomos almoçar aqui juntos, graças a Deus. Abílio, muito obrigado por levar naquele lugar, eu acho que hoje eu vou lá de novo. Vocês também estão convidados, tá? E a gente sentou e estamos conversando um com o outro, olhando no olho assim. O Abílio tem um olho muito bonito, aliás, ele é muito bonito. Era pastor mesmo, hein? Aí, Era pastor de ovelha, né? aí a gente conversando, sentado na mesa. Tá pecando. Ah, processo da santificação, né? Como é difícil. Há quem diga que é fácil, mas não é não. Mas tudo bem. Fechando parênteses, a gente estava conversando, e estava lá há algum tempo já conversando, e de repente chegou uma pessoa, o garçom, e falou assim, como é que é a pergunta que ele falou? Vocês são obreiros, alguma coisa da congregação? Aí eu olhei para a Bíblia, você conhece? Falei, não, nós somos sim. Ele falou, não, é porque vocês são diferentes. Vocês são diferentes. O que faz a diferença do cristão não é o fato dele, desculpa aqui, nós estamos em poucos, mas não é o fato dele expressar sinais de sabe, aquelas coisas que são aparentes, né? Dons, manifestações, a roupa, uma Bíblia de não sei quantas polegadas embaixo do braço, e isso não faz nada. O que vai mostrar que você realmente é um verdadeiro cristão é o processo da santificação na sua vida. Por isso que a santificação não concorre só para uma vida eterna com Deus lá no futuro, que o dia que você nem sabe. Então deixa eu para me santificar depois. Não. O processo de santificação produz resultados agora, na sua existência.
né, na sua existência. Eu achei interessante esse quadro. Oi. Tá, Solange, pode falar. Dentro desse contexto, eu queria comentar, principalmente quando a pessoa busca santificação e observa o santo, a tendência é ele modificar o palavreado da existência social, principalmente assim, no meio do trabalho, né? Que às vezes as pessoas cedem por conta diante de alguém que tem um poder maior que Deus. E assim, às vezes a gente vê acontecer aquele que tem o poder pedir desculpa palavreado por ter alguém que é um servo, uma serva do Senhor. É um bom teste, né? Simplesmente ele, no ambiente que ele está, ele contagia ou se ele é contaminado. Ele muda ou ele é mudado? Influenciador. Eu lembro quando eu estudava num colégio chamado Cristo Rei, lá em Cascavel. A gente tinha muitos amigos. Bom, eu sempre fui brincalhão, sempre fui muito extrovertido, assim, eu e meu irmão, a nossa família, muito brincalhona. Então a gente nunca teve dificuldade de fazer amigos. E amigos, não só quando eu falo amigos, não é só amigos do contexto cristão, porque a gente muitas vezes faz uma coisa que é muito errada. Quando a gente se converte, a gente não se envolve ou não quer se envolver mais com pessoas que a gente chama do mundo. E a gente acaba fazendo um negócio, uma bolha em volta, e você só se relaciona com pessoas que falam as mesmas linguagens crenteis. Não. É fácil salgar no saleiro. No saleiro é fácil salgar. Quero ver você ser sal fora do saleiro. E existe até... Bom, deixa eu... É que uma coisa vai lembrando a outra e eu não quero me delongar mais. Voltando lá para o Colégio Cristo Rei, a gente estava vivendo uma fase muito legal. Nós tínhamos uma igreja talvez menor do que essa, ou mais ou menos desse tamanho aqui. E dividia em duas alas. Uma ala daquela era só de jovens, de frente, de fundo a frente. Então a gente evangelizava no colégio, a gente fazia muita coisa, e eu era assim, aquele menino super envolvido nesse processo. E no Colégio Cristo Rei, eu tinha outros amigos, e muitas vezes quando eu chegava, exatamente isso. Ou eles, infelizmente, alguns deles iam embora porque não gostavam da gente, ou o assunto mudava. E é interessante que, em certa feita, um daqueles que sempre tinha esse problema, e eu chegava na roda, eles estavam contando piada suja, dizendo quem era mais que o outro, aquela coisa que você sabe que o mundo faz muito bem. E ele sempre saía. Eu chegava, ele saía. Eu chegava, ele saía. Eu chegava, ele saía. E aí eu comecei a orar por aquele menino. Eu falei, Deus, o que ele tem? Né? Uma rejeição assim à tua palavra. E não era nem palavra, porque eu não chegava para pregar o evangelho. Eu chegava como amigo deles. Mas o assunto mudava. Tipo, e chegou o cara que é o crente, não pode falar palavrão, não pode... E realmente mudava. E esse menino, depois eu acho que de uns 8 meses que a gente já estava estudando, um dia eu estava na igreja e ele apareceu na igreja. E ele falou, me chamou do lado e falou, Valcinei, eu sempre tive vergonha de estar junto com você lá no colégio, porque você era crente. E eu acho que crente é quadrado, crente é isso, coisas que vocês também já ouviram. Mas, rapaz, eu não estou conseguindo dormir, porque aquilo que você vivia e aquilo que você vive na sua vida, você é um cara feliz. Você é uma pessoa que brinca. Você é uma pessoa que faz piada assim, brincalhão, né? No sentido de gozadora, essa gíria nossa. Você chega e o pessoal fica alegre e muda de assunto sempre, porque a gente só está falando besteira e aquilo vem me chamando a atenção. Eu não estou conseguindo dormir com isso. Eu preciso saber o que você tem que eu não tenho. Eu sempre recusei, sempre rejeitei, mas eu gostaria que você me apresentasse esse Jesus. E aí, conversamos, expus o Evangelho para ele e ele recebeu o Senhor como Senhor e Salvador na sua vida.
isso é resultado do processo de santificação. Então, aqui está o processo, como processo, né? E trabalha na sua identidade, a santificação trabalha na autoestima, no autoconceito, na confiança em Deus, na sua entrega total, na obediência, silenciando o seu coração, porque o novo convertido, ele vem para a fé, e ele tem uma sede, uma fome de Deus, mas o coração dele ainda é uma chaleira fervendo de emoções, porque ele ainda tem muita coisa do velho homem explodindo dentro dele, que ele tem que aquietar, que ele tem que, matar, que é aquele processo de matar o velho homem, para que o caráter de Cristo venha surgindo na sua vida. Então é aquilo lá, silenciar o coração. Quem aqui nunca quis tomar uma atitude por você mesmo? Deus está demorando, não faz, não acontece. Não, eu tenho a minha estratégia, eu vou fazer. Não, esse negócio de esperar Deus, o que eu ouvi a voz de Deus? Não, eu sempre fui assim, não preciso. Processo de santificação, aprender a silenciar o seu próprio coração, a sua própria vontade, carregar a nossa cruz, e aqui é no sentido de assumir para si os desígnios que Cristo outorgou ou deu a cada um de nós. Cada um de nós vai padecer por Cristo. Paulo, ele diz assim, que ele padeceu, e padeceu muito. E não ache que Paulo padeceu, você não vai padecer. Sim, você vai sofrer muitas vezes perseguição. Carregar a cruz de Cristo, autodeterminação, viver a santidade, evangelizar e manter o foco da vida cristã. Isso é só um quadro de exemplo, ok? Pastor, Oi. uma dúvida. Até que ponto que eu posso falar que eu opto ou não por pecar, sendo que é o próprio Deus que nos capacita no pecar? Porque às vezes me dá uma sensação de que se eu falo assim, eu posso escolher pecar ou não pecar, traz uma sensação de meritocracia. Então se eu escolhi não pecar, quer dizer porque eu fui legal, eu fui bom, entendeu? Sendo que é o próprio Deus, através do Espírito Santo, através da palavra, que nos afasta do pecado. Então, eu não sei até que ponto alguém pode falar que a gente opta por não pecar, entendeu? Ok, Lilian, isso é muito importante, porque algumas coisas a gente às vezes foge de responder. A tua resposta vem através de um outro processo, e a gente precisa hoje compreender esse outro processo. Qual é esse processo? Para não haver meritocracia nesse processo de optar ou não por pecar. Optar ou não por pecar, em primeiro lugar, é um ato de obediência e não de autoafirmação ou de poder em mim mesmo. Primeira coisa que você falou muito bem. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que Deus é quem outorga ou nos dá o seu Santo Espírito. A partir do Santo Espírito de Deus que habita dentro de mim, esse processo de santificação, ele é motivado, despertado, alimentado pelo Espírito de Deus e não pela minha vontade, porque pela minha vontade a minha inclinação é sempre pecar. Então, o que faz eu resistir à tentação? O que faz eu resistir à tentação é uma obra do próprio Jesus Cristo que você falou. Quando é obra do Jesus Cristo ou de Jesus Cristo, que você bem disse, eu não tenho mérito nenhum por vencer o pecado, mas Cristo que habita em mim é que leva ou tem esse mérito. Agora, muito bem, até aí tudo é muito bonitinho, mas como então vencer, se é algo que Deus faz na minha vida, o ato de vencer esse pecado? Isso é uma outra resposta que vem através da minha comunhão e da minha submissão
em obediência à palavra de Deus. Lembre-se, talvez um dos primeiros slides que a gente viu aqui, que dizia que conforme eu vou crescendo e vou mortificando, isso é mortificar a minha carne, eu vou matando o poder ou a força do pecado na minha vida. E quando eu falo pecado, não é só pecado no sentido meu, mas são todas as lutas e todas as tentações, inclusive demoníacas, que agem na antiguidade sobre a minha vida, que agora vão perdendo gradativamente a força por conta do meu fortalecimento em Cristo através da palavra de Deus. O que ocorre, na verdade, Lilian, é que quanto mais eu sou fortalecido pelo meu relacionamento com Deus, com a sua palavra, eu mais facilmente venço e opto por não pecar. E o próprio fato de estar integrado com o Espírito Santo e como Deus não me permite me orgulhar do vencer o pecado, mas simplesmente de adorar e glorificar a Deus, porque eu reconheço que aquele ato de vencer o pecado não foi meu, mas foi de Deus. Então, vejam só como o círculo funciona. É um círculo perfeito. Pode perguntar. Tem que estar relacionado ao temor de Deus, né? É como se fosse um medo por gratidão. Então, uma reflexão ali. Eu acho que a palavra medo é uma palavra muito pesada, que envolve muito a vida religiosa. Eu vou me permitir usar essa palavra de religiosidade. O medo beira e é uma linha muito tênue com a religiosidade. Quando eu tenho medo de Deus e eu faço as coisas por causa do medo, Deus vai me castigar, Deus vai me fazer isso, eu não posso pecar porque Deus... Não. Tem mais a ver com a questão da gratidão mesmo, de eu não viver com medo. A palavra temor no sentido de reverência. Temor de reverência. Temor de reverenciar a Deus. Quando a gente começa a viver, é libertador isso. Quando a gente começa a viver o Evangelho por gratidão, é libertador, ele não mais nos aprisiona. A religiosidade, a prática, eu tenho que fazer isso para Deus olhar para mim. Eu tenho que fazer isso para alcançar essa graça de Deus. Eu tenho que fazer isso porque senão eu maculo a Deus. Você não macula a Deus, meu querido, você macula você mesmo. O pecado é ruim para você, não para Deus. Deus não se suja com o teu pecado. Agora tem um acréscimo, você se macula e você macula a noiva de Cristo, que é a igreja de Deus, individual e coletiva. Então, a gente não pode viver por medo, nós temos que viver pela graça e entender esse processo o primeiro ato da santificação de Deus, e a partir desse primeiro ato, a responsabilidade passa a ser também minha nesse processo. Lilian, desculpa, eu saí um pouco da resposta, mas eu cheguei a responder você? Não, falou, de repente, seria mais apropriado colocar que a gente não é uma questão de opção, mas a questão do resistir. Né? Talvez mudar a palavra eu escolher fazer isso, eu escolher fazer aquilo, mas o ato pelo Espírito Santo. Lembra o que a palavra diz? Resistir ao pecado e ele fugirá de vós. Eu resisto à tentação ou eu cedo à tentação. Né? Aí é uma questão... Amém. Desde que a Lilian falou, a gente vocês explicou, eu acho interessante que a gente tem debatido na questão de busca, de oração. Deus ele nos escolheu, ele tem um propósito para cada um dos santos, que
escolheu, mas nós temos as nossas, nós tivemos o direito à salvação, não que merecemos, mas no direito nós também temos os deveres. E aí Paulo, ele fala nas suas cartas, quando ele fala, inclusive, assim, enchei-vos do Espírito. Está falando que é uma ordem, na verdade. Então, eu penso assim, né? Uma palavra coloca. Quando o Senhor fala assim, no livro mesmo que você leu, agora Josué, reúne o povo, santifica, que eu vou fazer maravilha no meio. Então, é uma coisa que a gente não tem força por nós mesmos de não pecar contra Deus, mas nós temos força sim que o Senhor nos deu pelo Espírito Santo dentro de nós, de nós nos aproximarmos de Deus em comunhão com o Senhor colocou aí sim. Leitura da palavra, oração, jejum, e aí sim o pecado ele vai se anulando. Eu conheço um pastor que ele fala assim, você tem um lobo e você tem a ovelha dentro de você. Ou você dá carne, ou você dá um capinzinho verde. Então, aquele que você alimenta é o que vai se manifestar. Então, você alimenta do lado do ovelha, essa analogia que ele fez assim, a palavra, o jejum, a oração. Mas se a gente não tiver isso, se a gente não tem oração durante o dia, se a gente vem ao culto só no domingo, não ora e não lê a palavra e tal, você vai estar mais fraco, você distanciando de Deus, e cada vez mais se aproximando do pecado. Então, você não tem uma resistência, mas à medida que você salva Cristo, tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, aí você busca, olha, eu sei que eu tenho o Espírito Santo, e eu vou fazer valer esse poder que opera em mim, aí sim eu vou no jejum, na oração, e o pecado vai realmente se encher. Né? Então, só um detalhezinho de escolha, né? Então, telefonema do chefe, não chega, vou falar um cobrador. Você está sem dinheiro de hora, vou pagar. Fala com o empregado, fala que não estou não. Aí o empregado fala, aí você vai falar com o seu empregado, né? Você fala que não está. Essas são coisinhas que a gente sabe que é pecado. Infelizmente, tem pessoas que agem dessa forma. É a escolha, né? De pecado e não pecar. E você... pequenininho, é pequeno, mas grande é a mesma coisa. O chefe mandou dizer que ele não está. Pois é. Está pecando. Não, você falou a verdade. Olha, o chefe mandou dizer que ele não está, tá bom? O chefe não está, a gente falou o chefe não está. Então, assim, é uma escolha, é difícil, mas é uma escolha que você fez. São escolhas difíceis. E são escolhas que nesses dias a gente tem negociado muito. Os crentes desse dia têm negociado muito. E às vezes vem o chefe, a gente mesmo fala, a pessoa, né? Fala assim, fala que eu não estou. Então, bom, deixa eu só caminhar aqui rapidamente sobre coisas que a gente na verdade já falou. Então, as definições. Santificação definitiva, só para ficar guardado para vocês, desses dois processos que a gente está falando, o ato e o processo, né? Então esse aí é o ato, santificação definitiva. Pode ser vista no sentido de que na conversão rompemos definitivamente com o mundo e passamos a pertencer integralmente a Deus em nossa união com Cristo, experimentamos uma santificação que significa morte para o pecado e vida para Deus, tá? Isso está lá em Romanos 6:11. A gente já falou isso aqui hoje. Anthony Hoekman é um teólogo, se vocês acharem material dele, pode ler, tá? Bom, define santificação definitiva como não só um rompimento com o pecado, mas uma definitiva e irreversível união com Cristo na sua ressurreição. Uma ressurreição por meio da qual o crente é habilitado a viver em novidade de vidas. Romanos 6:4. E por causa da qual ele se tornou uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Há uma novidade que permeia toda a vida de uma pessoa, pois durante toda a vida o convertido será, diante de Deus, uma nova criatura. Não haverá um momento em que ele voltará a ser uma velha criatura, pois ele foi santificado e continuará sendo santo diante de Deus durante toda a sua vida. Está claro isso para vocês? Isso tem a ver com outro assunto da Confissão de Fé de Westminster, que é perseverança de todos os santos.
uma vez salvo, uma vez incluído na família de Deus, não é porque você peca que você perde isso. Preste atenção. Esse é um grande divisor da teologia nos dias de hoje. Eu estou em pecado, vou sair da igreja porque Deus já não me quer mais, excluiu isso com o meu nome. Aí no outro dia você tem um quebrantamento, eu sou salvo de novo, porque agora estão em comunhão com a igreja. E as pessoas acham que vir à igreja significa ter comunhão com Deus. Não. Ok? Então vamos lá para a segunda definição. Definição progressiva. A santificação também é progressiva. O aspecto progressivo deve ser visto como uma demonstração visível da realidade invisível, ou seja, já somos santos em Cristo Jesus, agora precisamos evidenciar no dia a dia essa realidade da santidade. Weckman define santificação progressiva como a graciosa operação do Espírito Santo, então aí tem tudo a ver com o que a gente falou, a ação do Espírito Santo, envolvendo nossa participação responsável, responsabilidade nossa, né? Pela qual ele nos livra da poluição do pecado, renova toda a nossa natureza segundo a imagem de Deus e habilita-nos a viver de forma agradável. Outra definição de santificação progressiva é dita por Roth, que é outro teólogo. Portanto, a santificação consiste em duas coisas. Primeira, a eliminação progressiva dos princípios do mal, que ainda infectam nossa natureza, e a destruição do seu poder. E segunda, o crescimento do princípio espiritual até controlar os pensamentos, sentimentos e atos e conformar a alma segundo a imagem de Cristo. É instantâneo? Não é, meu querido. É uma luta, dia a dia. É uma luta travada conosco mesmo, espiritualmente. E ela precisa ser vencida, né? Então vamos lá. O ladrão da cruz foi fácil, né? Hã? O ladrão da cruz foi fácil, então, né? Não sei. Você está dizendo. Quais eram as bases de vida do ladrão da cruz? O que ele teve que abrir mão, ele, com ele mesmo, quando ele fez aquela declaração? Então, ele teve que confrontar um amigo dele de muito tempo por um cara que ele não conhecia, que estava do lado dele. Você faria isso? Ele deve também conviver o seguinte, olha, é muito pouco tempo de graça. Foi uma vida inteira de descanso. Ele não viveu em vida o benefício de ter... Não viveu em vida o benefício. E, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu falei para ele ali, teu nome mesmo? Desculpa. Paulo. Paulo de Tarso. Paulo, a pergunta que eu te fiz é assim: quem aqui tem um companheiro de ações durante toda a vida? Um cara legal que andou com você, que pensa o que você pensa, que fala o que você fala, que viveu o que você viveu. Eu estou falando do ladrão da cruz. Eram dois ladrões. Provavelmente, naquele tempo e naquela cultura, os dois estavam juntos e um conhecia o outro. A Bíblia nos aponta para isso. Muito provavelmente eles eram amigos. Naquele momento, naquela cruz, aquele cara que confessou Jesus, muito provavelmente ele soou para o seu amigo como um traidor. Porque durante toda a vida eles concordaram nas coisas que fizeram. Então não foi tão fácil naquele momento ele abrir mão. Hoje em dia tem gente que você vai pregar o evangelho e ele fala assim: eu não quero saber disso, porque minha mãe, meu pai, meu bisavô, tataravô eram dessa igreja e eu sou dessa igreja. Ou quando você traz luz sobre a vida cristã de uma pessoa, ele fala: mas eu sou assim, eu nasci assim. Eu escrevi alguma coisa essa semana sobre a síndrome de Gabriela, né?
do Dorival Caymmi, aquela música, eu nasci assim, Deus, Ana, Gabriela, né? A gente muitas vezes deixa de experimentar as bênçãos de Deus e até o processo de crescimento espiritual na santificação, porque a gente justifica os nossos atos pela nossa tradição, pela nossa própria vontade. E abrir mão disso muitas vezes custa muito caro, né? Custa muito caro. Vamos lá? Leandro Lima, em resumo, podemos falar de santificação definitiva como um aspecto legal pelo qual somos declarados santos, e da santificação progressiva como um efeito visível pelo qual o crente se torna santo. Nossa salvação depende do aspecto legal, porém o aspecto legal não acontece sem que se desenvolva o aspecto visível da santificação. Ok? Então, características. Rapidamente, primeira delas, é Deus e não o homem autor da santificação. Tá? Porém, isso não quer dizer que o homem é inteiramente passivo no processo. Pode e deve cooperar com Deus na obra da santificação pelo uso diligente dos meios que Deus pôs à sua disposição. Aquilo que o Abílio acabou de falar agora há pouco. Ok? Vamos lá? A santificação não é, como a justificação, um ato jurídico de Deus, mas é uma atividade moral e recriadora, pela qual o pecador é renovado no seu interior e levado a ser cada vez mais conforme a imagem de Deus. Isso está claro para vocês? O único ato jurídico de Deus é declarar você santo. Adotar você, inserir o teu nome no livro da vida. Mas o processo da santificação, embora seja inicialmente feito por Deus, que entra aí nessa questão da justificação, a partir de então ele se torna um processo que recria a sua moral, recria a sua personalidade, recria o seu caráter. Tá bom? Terceiro, é geralmente um processo extenso e jamais alcança a perfeição nessa vida. O que Paulo dizia? Não que tenho alcançado, mas prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Ninguém alcança aqui nessa terra. Só na plenitude com Deus, só na eternidade. Por isso você não tem mérito nenhum. Por isso você não é melhor que eu, nem pior do que eu. Por isso quem é agraciado e engrandecido é Deus que atua na sua vida e não você mesmo. Ok? E, em último lugar, o processo da santificação é completado ou na morte ou imediatamente depois dela, que é o que acabei de falar agora, né? No que concerne a alma e na ressurreição no que concerne ao corpo, tá bom? E aí tem todas as referências que você pode consultar a respeito desse assunto. Concluindo, o propósito divino na santificação. Por que Deus deseja que sejamos santos? A resposta é, porque Ele, sede santos, porque eu sou santo. O desejo de Deus é nos reconduzir à sua imagem e semelhança, aquilo que a gente perdeu após o pecado, tá? É reconstruir em nós esse caráter, o caráter divino, o caráter de Deus. Deus deseja, a partir da sua obra redentora, santificar-nos a tal ponto que essa imagem seja inteiramente restaurada em nós. Isso evidentemente se dará somente no porvir. Porém, ainda nessa vida, pela influência do Espírito Santo, podemos experimentar uma renovação que gradualmente nos transforma e nos assemelha a Cristo. Romanos 8, 29. Ele foi o primeiro de muitos irmãos. É um outro versículo que eu estou citando agora, né?
Como um reflexo no espelho, que é a ideia geral do texto de 2 Coríntios 3,18, a santificação nos transforma de glória em glória para refletirmos cada vez mais e melhor a imagem do Senhor. Então, quando eu não peco, eu glorifico a Deus. Quando eu não peco, eu exalto o nome do Senhor. E como bondade e fidelidade de Deus, Deus nos fortalece mais e enfraquece a ação do Espírito Santo dele na nossa vida, enfraquece a tendência ao pecado. E é aí exatamente aquilo que a Bíblia falou: vence quem você alimenta mais. Isso é para você e não para Deus. É para você viver nessa vida. É para você viver bem no seu casamento. É para você viver bem socialmente. É para você viver bem com as suas finanças. É para você viver bem a vida que Cristo tem para nós. Deus, quando nos criou, criou para a glória dele. E na glória dele, nós não deveríamos, e para a glória dele, nós não deveríamos sofrer como sofremos. Isso é consequência do pecado. A queda do homem é que nos faz sofrer. E Deus realmente quer restaurar a sua vida em nós. Quanto mais nós entendemos que Deus sabe mais do que nós mesmos a respeito de nós, nós seremos abençoados e nós teremos uma vida feliz, uma vida promissora sobre a face dessa terra. Deus nos abençoe. Alguém tem mais alguma questão? Vai ir? Talvez não tenha necessidade de citar na sequência, é que falou sempre de santificação nas nossas vidas, né? Mas se tratando de Deus, tudo relacionado com Deus é santo, né? O lugar, assim, objetos, utensílios utilizados, vamos supor, no tabernáculo, no templo, no santo, a terra é santa, tira a sandália do teu pé, pulando, está a terra santa. Então, tudo que está relacionado com Deus é santo. Então, o nome de Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Tudo aquilo que nós temos, a quem nós pertencemos, na verdade é santificado pelo Senhor. Então, né? Uma vez que você foi alcançado com essa graça, tudo aquilo que não existe, pastor, o senhor é só pastor ou o senhor trabalha também? Não, eu trabalho como pastor, né? Eu no meio secular eu sou TI. Não, você é servo de Deus na TI. Lá você é santo também, né? Certo? Mais alguém? Vamos orar? Vamos colocar em pé? Eliel, você pode orar com a gente agora? Senhor Deus, Pai, graças Senhor te damos, Pai. O Senhor é Deus poderoso, Deus de graça, Deus de amor, Deus de justiça, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui, por esse domingo, por essa comunhão, por esse privilégio de estarmos aqui, Pai. Obrigado pela vida do nosso pastor, obrigado pela vida de toda a liderança dessa igreja aqui, Pai. Obrigado que o Senhor tem nos fortalecido a cada dia, que o Senhor é um Deus de provisão, Pai, que o Senhor cuida de nós, Pai. Obrigado pela palavra de hoje, Senhor, e que o Espírito Santo toque nosso coração e cada dia mais nós busquemos essa santificação, Pai, porque é o que o Senhor deseja e é para o nosso bem, para que nós venhamos a usufruir cada vez mais das suas bênçãos aqui nessa vida. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Vamos em paz, abraço seu irmão. Deus abençoe sua vida. Até hoje à noite.